A Bíblia desempenha um papel significativo na compreensão do conflito entre Israel e a Palestina, pois muitos consideram a Terra Santa uma parte central da história bíblica. Israel, o único Estado judeu no mundo, está localizado a leste do Mar Mediterrâneo, enquanto a Palestina é a região historicamente habitada por uma população árabe que partilhava territórios com Israel. Este conflito de longa data envolve a presença israelita na Cisjordânia, Jordânia e Gaza, e ao longo dos anos, a tensão entre Israel e a Palestina piorou, levando a numerosos confrontos violentos. Para compreender as origens do conflito entre Israel e a Palestina, é necessário recuar milênios na história até ao século 17 a.C. De acordo com um chamado divino, 3 líderes judeus, Abraão, Isaque e Jacó, estabeleceram-se na área conhecida como Canaã, que abrangia partes do atual Israel, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, o Líbano, a Síria e a Jordânia. Mais tarde, esta região foi chamada de Terra de Israel, a Terra Prometida, a Palestina ou a Terra Santa. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, o rei Saul estabeleceu a monarquia israelita que foi posteriormente liderada pelo rei Davi, que fez de Jerusalém a sede de seu reino, e seu filho, o rei Salomão, ergueu o primeiro templo em Jerusalém. Após a morte do rei Salomão, a monarquia unificada dividida em 2 reinos, Israel no norte com Samaria como seu capital e Judá no sul, com Jerusalém como capital. A maioria dos habitantes desta terra eram judeus, mas sofreu inúmeras conquistas por diferentes grupos, o que resultou em uma diminuição significativa da população judaica. Uma delas foi a conquista realizada pelo Império Romano, que renomeou a região como Província da Judéia, com o objetivo de romper os laços judaicos com a terra de Israel. O cristianismo, originado como uma seita judaica, tornou-se a religião dominante no final do Império Romano. No século VII, a região foi conquistada pelos árabes, inaugurando a difusão do Islã. A construção do Domo da Rocha, sobre as ruínas do Segundo Templo, fez de Jerusalém uma cidade sagrada para 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e Islã. O conflito entre Israel e a Palestina tem raízes profundas e é influenciado por fatores históricos, políticos, culturais e religiosos. Para muitos, a Bíblia desempenha um papel central na justificação das reivindicações territoriais e dos direitos históricos das partes envolvidas. É importante notar que existem diferentes grupos dentro do cristianismo, judaísmo e do Islã, cada um com diferentes interpretações das Escrituras. A relação entre os judeus e a Terra Santa, conforme descrita na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento, é uma intrincada rede de crenças, história e identidade que moldou a experiência judaica ao longo dos séculos. Esta conexão é tão profunda que se desdobra em várias camadas, influenciando tanto a religião quanto a cultura judaica. Aqui estão alguns postos-chave para entender esta relação única entre Abraão, Isaque e Jacó. O início desta história remonta à Bíblia, momentos em que Deus fez promessas específicas a Abraão, Isaque e Jacó, sendo a mais significativa a promessa da terra de Canaã, que mais tarde se tornaria a Terra Santa, como uma herança eterna para seus descendentes. Esta promessa não foi apenas material, mas também espiritual, com a garantia de bênçãos e prosperidade para a posteridade de Abraão. Terra Santa, a Terra de Canaã ou Terra Santa, é um termo que evoca um significado profundo na fé e na história judaica, abrangendo as áreas geográficas que hoje compõem Israel, Palestina, Jordânia e partes da Síria e do Líbano. A Terra Santa não é apenas um pedaço de terra, é um lugar de significado espiritual, um ponto focal que transcende as fronteiras terrestres e está enraizado no núcleo da identidade judaica. A aliança com Deus é o fundamento da religião judaica. Esta aliança, conforme descrita nas Escrituras, é uma parte vital do relacionamento entre Deus e o povo judeu. Os mandamentos e leis estabelecidos por Deus na Torá representam uma moral e guia espiritual. A observância destes mandamentos é vista como a forma de manter esta aliança e sustentar a ligação entre Deus e o seu povo. A história judaica é marcada por inúmeras diásporas e dispersões que os judeus enfrentaram, períodos em que foram forçados a deixar a Terra Santa e se espalharam pelo mundo. Mesmo durante essas separações dolorosas, a Terra Santa manteve seu significado espiritual e identitário.
Durante o exílio babilônico e nas diásporas posteriores, a esperança de um retorno à Terra Santa foi uma luz persistente na história judaica. O século XIX e o início do século XX testemunharam o surgimento do movimento sionista, que visava estabelecer um Estado judeu na Terra Santa. Este movimento culminou na criação do Estado de Israel em 1948. Para muitos judeus, isso foi visto como o cumprimento de uma promessa divina e um retorno há muito esperado à Terra Santa. A relação entre os judeus e a Terra Santa é uma rica tapeçaria de história e identidade da fé, que não se limita a uma mera conexão geográfica, mas também abrange a espiritualidade e a cultura judaicas, proporcionando um vínculo inquebrável que moldou a história e a identidade judaicas ao longo dos milênios. A Terra Santa continua sendo não apenas um local no mapa, mas também um farol de herança espiritual e cultural para o povo judeu. A Terra Santa é verdadeiramente uma encruzilhada de fé e história, onde convergem as principais religiões monoteístas do mundo, resultando numa rica tapeçaria de significados e tensões. Além da conexão espiritual judaica, há também conexões profundas com o Islã e o cristianismo. Para os muçulmanos, Jerusalém e a Mesquita de Al-Aqsa possuem um valor espiritual inestimável. Jerusalém é mencionada no Alcorão e é conhecida como o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. A Mesquita de Al-Aqsa é um local de peregrinação e adoração, e sua importância religiosa é um fator significativo no conflito regional. O cristianismo também considera a Terra Santa como um ponto focal, sendo o cenário de muitos eventos do Novo Testamento. A Cidade Velha de Jerusalém abriga locais sagrados, como a Basílica do Santo Sepulcro, onde se acredita que Jesus foi crucificado e enterrado. A Gruta da Natividade em Belém é o tradicional local de nascimento de Jesus. A preservação e o acesso a estes locais são questões de grande importância para a comunidade cristã global. A relação entre as diferentes denominações cristãs na região pode ser complexa devido às diferentes tradições e práticas. Esta convergência de fé e história na Terra Santa cria uma teia complexa das interações entre as comunidades religiosas e políticas na região. Os conflitos e tensões ao longo dos anos têm muitas vezes raízes profundas em reivindicações religiosas e territoriais. A gestão e proteção de bens sagrados locais continuam a ser desafios importantes na região, e a busca da paz envolve frequentemente negociações delicadas entre as partes interessadas. A complexidade do conflito envolve não apenas questões religiosas, mas também a busca de uma paz duradoura e de uma coexistência pacífica na região. É fundamental compreender que a Bíblia desempenha um papel significativo nas reivindicações e identidades das partes envolvidas no conflito entre Israel e a Palestina, mas não é o único motor-força por trás desta disputa complexa e multifacetada. É crucial abordar esta questão com diálogo empático e compromisso com a paz para buscar uma resolução duradoura.